Brasileiro perde controle de veículo e morre em grave acidente em Massachusetts. Morte de brasileira de 26 anos em Las Vegas segue um mistério para a polícia, que até agora não prendeu o assassino. Brasileiro relata ter cruzado com um atirador de Atlanta e registra momento da prisão após fuga de 8 horas. Com o aumento de violência, Orlando, na Flórida, proíbe venda de bebidas alcoólicas após a meia-noite. E saiba os detalhes da nova medida do governo federal que quer facilitar a compra de casas para pessoas com baixo credit score. Além das pessoas que durante anos conseguiram construir um ótimo crédito, subsidiar aquelas que não conseguiram, pode gerar um aumento da inadimplência e, consequentemente, perder o seu bem para o banco. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um brasileiro de 42 anos morreu depois de um acidente de carro em uma pequena cidade de Massachusetts. O veículo saiu da pista e capotou em uma área de mato e pântano. A Giovanna Locatelli mostra pra gente que as autoridades estão investigando essa tragédia. O acidente foi na cidade de West Bridgewater, por volta das 7h30 da noite. Apesar de ter acontecido na última terça-feira, só agora as autoridades confirmaram que a vítima era um brasileiro. As investigações preliminares descartaram excesso de velocidade ou imprudência ao volante. A polícia trabalha com a hipótese de que Francis de Souza, de 42 anos, teria passado mal, perdido o controle do carro e capotado numa área de mato e pântano. Outros motoristas que passavam no local chamaram o socorro e tentaram resgatar o brasileiro, que ficou preso no carro, semi-afundado na água. O brasileiro estava sozinho no carro na hora do acidente. Ele chegou a ser levado para o hospital local, mas não resistiu. A polícia ainda investiga o acidente. Agora a gente fala da brasileira que foi assassinada com um tiro na cabeça em Las Vegas, no estado de Nevada. A polícia segue procurando pelo único suspeito do crime, o namorado que está foragido. Testemunhas dizem que os dois teriam discutido no dia em que ela foi morta. Amigos e familiares realizaram uma vigília em homenagem a Tabata Lacerda Tosi e cobraram justiça, como nos mostra agora a Eloá Orazen. A investigação está em andamento. Foi assim, com poucas palavras, que a polícia de Las Vegas respondeu às perguntas de nossa reportagem. Por e-mail, o Américas no Ar questionou as autoridades competentes quanto às críticas de vagarosidade no caso da brasileira Tabata Tosi, assassinada com um tiro na cabeça. Embora o crime tenha acontecido no dia 22 de abril, por volta das 11 horas da manhã, a polícia local apenas acionou suas redes sociais no dia 2 de maio, quase 10 dias depois do assassinato. Via Twitter, a delegacia competente pediu ajuda pública para localizar o suspeito do crime, Osvaldo Natanael Pérez Sanches, de 26 anos. O rapaz era namorado de Tabata e os dois teriam se envolvido em uma discussão antes de a brasileira ser assassinada. Pela internet, amigos pedem ajuda para localizar o suspeito e muitos acreditam que ele já tenha fugido para o México. As investigações por parte da polícia são fundamental para o processo de luto de colegas e familiares de Tabata. De acordo com especialistas, a dor de perder uma pessoa amada de uma maneira trágica é diferente das despedidas, digamos, esperadas, por razões de doença ou idade. Sim, situações de mortes violentas como acidente, homicídio, suicídio são eventos mais difíceis de lidar comparado com uma morte natural, por exemplo. E no processo do luto, as reações, elas se intensificam. Então, raiva, culpa, desamparo. Tanto os familiares quanto as pessoas próximas da vítima, elas podem se questionar o que elas poderiam ter feito, o que elas poderiam ter feito de diferente até para evitar o que aconteceu. E a verdade é que a única pessoa responsável foi o assassino. E pode parecer impossível neste momento as pessoas conseguirem lidar com todo esse sofrimento. E o que pode trazer um certo conforto para as pessoas que a conheciam é o responsável ser punido de alguma forma. Querida por muitos, Tabata teve uma despedida lotada. Dezenas de amigos e parentes se reuniram para a vigília e funeral da brasileira celebrado no Craig Ranch Regional Park, na parte norte de Las Vegas. Entre lágrimas e músicas,
Os presentes relembraram a vida de Tabata, descrita como uma pessoa amável, empática e solidária. A Justiça dos Estados Unidos condenou membros de um grupo supremacista que ajudou a liderar a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. A decisão do júri foi anunciada nesta manhã e agora os membros do grupo Proud Boys aguardam decisão da sentença. Pelas acusações de conspiração sediciosa, o juiz pode sentenciar os réus a uma pena de até 20 anos de prisão. O julgamento dos 4 integrantes do grupo supremacista foi o mais longo de todos os decorrentes do ataque ao Capitólio. Por 50 dias, o júri ouviu centenas de depoimentos. O advogado de um dos acusados tentou colocar a culpa em Donald Trump, argumentando que o ex-presidente incitou a multidão. O Departamento de Justiça lembra que os outros invasores já foram condenados e estão presos. O governo abriu denúncia contra mais de 1.000 pessoas que atacaram o Congresso. Bom, depois do intervalo tem os detalhes sobre as investigações e protestos em New York City depois que um artista de rua foi morto no metrô. E tem todos os detalhes da prisão do ex-militar que atacou um centro médico em Atlanta, fugiu e foi preso perto da casa de um brasileiro. Enquanto envelhecemos, a função hormonal do nosso corpo diminui lentamente. Rejuvenescip é uma maneira minimamente invasiva e sem dor para reverter e renovar a energia, a satisfação sexual e o bem-estar. Rejuvenescip utiliza hormônios bioidênticos, promovendo uma variedade de benefícios à saúde. Pode ser usado tanto por homens quanto mulheres. O programa de envelhecimento Rejuvenescip também oferece vitaminas endovenosas e vários procedimentos estéticos, incluindo o rejuvenescimento feminino. Recupere e mantenha sua juventude hoje com Rejuvenescip. Bem-vindos à Toyota de Deerfield Beach, a maior concessionária brasileira da Flórida. Nossa equipe brasileira está preparada para te ajudar na área de vendas, financiamento e serviços. Falando a sua língua, então aqui você está em casa. E se você quiser sair de carro novinho, assim como eu, o nosso grande inventário está esperando por você. Financiamos com social, IT Number e até mesmo só com seu passaporte. Venha conferir nossas promoções aqui na Toyota de Deerfield Beach. Em Atlanta, depois de 8 horas de uma intensa caçada ao homem que matou uma pessoa e feriu gravemente outras 4 em um hospital, a polícia prendeu o atirador. O veterano da guarda costeira que fugiu após o ataque estava escondido em um condomínio na área de piscina. Um brasileiro, morador da região, chegou a cruzar com o atirador e conversou com a nossa equipe com exclusividade. Aí, mãe, do lado de casa aqui, ó. Falei que era o cara. Essa gravação mostra o momento em que a polícia de Atlanta estava efetuando a prisão do atirador, que estava escondido dentro de um condomínio em frente ao local que mora o brasileiro Rafael Tsogush, que ao ser liberado do trabalho foi para casa e conta que deu de cara com o fugitivo. No portão de casa estava um indivíduo parado e as características eram iguais, idênticas ao suspeito. Porém, até aquele momento, eu não sabia se realmente era, porque até aquele momento que a gente estava entrando dentro de casa, eu não tinha a informação de que ele tinha roubado uma caminhoneta lá em Atlanta e vindo aqui para a direção da onde que eu moro, que é em Cobb County, que é em torno de uns 20 minutos da onde aconteceu o tiroteio. Horas depois, Rafael começou a ouvir a movimentação da polícia e soube que o atirador tinha sido preso. Aí, na notícia, tava lá assim, a foto e um vídeo sobre o portão do nosso condomínio. Aí foi quando eu juntei todas as coisas e falei assim, aquilo lá era o cara. O atirador, o veterano da guarda costeira, Deion Patterson, de 24 anos, foi levado para a penitenciária local e enfrenta acusações de assassinato e agressão agravada. Hoje ele compareceu pela primeira vez em frente a um juiz. A mãe dele, que estava junto na hora do ataque, pediu desculpas às vítimas e familiares e disse que o filho, ex-militar, sofria de desordem mental. Uma investigação revelou que Deion chegou ao hospital acompanhado da mãe para uma consulta e começou o ataque depois que um médico se recusou a dar a ele remédios para a ansiedade. Depois de matar uma mulher e ferir outras 4 gravemente, Deion fugiu em um carro roubado.
As buscas ao atirador duraram 8 horas e mobilizaram a cidade inteira, que entrou em lockdown, deixando a população em pânico. Para o brasileiro Rafael, esse será um dia inesquecível. O que passou na minha cabeça foi o seguinte: se a gente tivesse parado o carro na hora que a gente estava entrando no condomínio, ele poderia ter vindo para cima da gente com a arma, porque obviamente ele estaria armado. Ele poderia roubar o nosso carro para tentar fugir, porque até aquele momento ele estava a pé, porque a caminhonete que ele tinha roubado, ele tinha estacionado do lado do estádio. Então ele estava andando ali pelos nossos condomínios a pé. Aí eu fiquei assim, sabe, meio apreensivo depois, porque a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. Pelo meu lado de ver, eu acho que eu posso ter pecado de não ter ligado para a polícia, mas naquele momento eu não tinha a informação concreta que ele tinha vindo aqui pro lado de casa. Agora temos o nosso giro de notícias. Entre os destaques está o flagrante de um herói que salvou um bebê. Ele viu o carrinho descendo uma ladeira e correu para evitar que ele entrasse em uma movimentada rodovia. Olha só. É uma cena aterrorizante. Uma mãe retira algo do carro quando, de repente, o carrinho com seu bebê começa a descer uma rua inclinada. Ela tenta pegar o carrinho, mas cai e se fere. Enquanto o bebê seguia sem controle rumo a uma rodovia movimentada, um herói aparece e salva o dia. O bom samaritano levou o bebê de volta para a mãe e ajudou ela a se recuperar da queda. O caso aconteceu em frente a este car wash, no sul da Califórnia. Em Milwaukee, no Wisconsin, uma câmera flagrou o momento em que um veículo acerta em cheio o ônibus escolar que, estacionado, aguardava o embarque de alunos. Na imagem é possível ver os criminosos pendurados nas janelas do veículo recém-roubado. Depois da colisão, um deles é arrastado no asfalto. Dentro do carro havia um jovem de 15 anos que ficou gravemente ferido. No ônibus, diversas crianças tiveram ferimentos leves, mas um menino de 11 anos precisou ser internado. Também no Wisconsin, uma câmera gravou um motorista completamente embriagado invadindo um restaurante. O vídeo mostra a SUV entrando no estabelecimento pela primeira vez. Depois, o homem consegue dar marcha ré, devagar, e quando está no estacionamento, acelera novamente para dentro do restaurante. Por sorte, ninguém ficou ferido. O motorista, de 75 anos, admitiu ter bebido antes de dirigir e está sendo acusado de imprudência no volante. Turn around and face the truck. No Colorado, um jovem busca justiça após testemunhar o pai sendo abordado de forma violenta pela polícia, que usou uma arma taser contra ele 35 vezes depois que o homem já estava algemado. Nate Espinosa diz que seu pai não era uma ameaça para os oficiais, mas foi tratado como se fosse. Pai e filho levavam o carro para a oficina quando foram abordados sob a alegação de uma violação de trânsito. Agora a família está processando o escritório do xerife e os policiais envolvidos na abordagem. Um dos oficiais já tem histórico de assédio e abuso durante o trabalho. Um vídeo dramático e chocante da morte de um artista de rua que estava pedindo comida e água no metrô de New York foi divulgado e provocou uma onda de revolta na cidade. As imagens mostram um rapaz imobilizando o homem negro com um golpe fatal, enquanto outros passageiros observavam. A alegação é de que o homem estava agindo agressivamente. Só que essa informação não foi confirmada pelos passageiros. E isso foi o estopim para uma onda de protestos na cidade. A polícia disse que abriu uma investigação sobre o caso. A reportagem é da Carolina Camargo. Aos gritos, os manifestantes pediam justiça a Jordan Neely, que vivia nas ruas. O grupo disse que o homem tinha um histórico de problemas mentais, que precisava de ajuda e não de um ataque fatal. Esse vídeo mostra Jordan no metrô pedindo comida e água, mas na última segunda-feira ele foi imobilizado dentro do vagão. As imagens são chocantes. Mostram um rapaz de 24 anos aplicando uma chave de braço nele. Em apenas alguns minutos, Jordan morre sufocado. O rapaz alegou que o homem negro agia agressivamente e por isso decidiu agir por conta própria. Mas alguns passageiros presentes no metrô não confirmaram essa informação.
A polícia disse que o agressor foi levado sob custódia e depois liberado. Uma investigação foi aberta. As autoridades agora esperam pela autópsia para determinar se haverá ou não uma acusação formal. Jordan Neely era famoso no metrô de New York. Ele era um artista de rua que imitava com perfeição o rei do pop Michael Jackson e ganhava dinheiro com isso. O fato do suspeito ter sido liberado após a oitiva pela polícia não significa que ele sairá impune. Significa apenas que a polícia está trabalhando nas investigações, que caso ele seja considerado culpado, ele será condenado e pagará por este crime, assim como os outros dois que aparecem no vídeo também, que todos nós assistimos. O vídeo ele é mais um meio de prova, a polícia está trabalhando em outros meios de prova, está buscando, dentro da lei e dentro da sua expertise, trazer o conjunto probatório e apurar a verdade dos fatos. E também é muito importante verificar se esse crime foi praticado por questões raciais. Então a polícia também vai ser responsável por apurar isso, se foi um crime comum ou se foi um crime praticado por motivações raciais. Depois do intervalo, a cidade de Orlando, na Flórida, decidiu banir a venda de bebidas alcoólicas após a meia-noite. E no Wisconsin tem lei polêmica à vista. Legisladores querem permitir que jovens de até 14 anos trabalhem servindo bebidas alcoólicas aos adultos. Nos próximos 5 anos, 14 milhões de empregos devem deixar de existir no mundo por causa da inteligência artificial. Isso significa que 2% do mercado de trabalho atual vão ser substituídos por máquinas. Esse alerta é do Fórum Econômico Mundial. O mercado de trabalho está mudando muito mais rápido do que o mundo está preparado. A cada dia, o avanço da tecnologia surpreende e assusta. Certas funções podem deixar de existir num futuro bem próximo. Um estudo do Fórum Econômico Mundial, envolvendo 800 empresas, apontou que 14 milhões de empregos vão ser automatizados nos próximos 5 anos. Entre as vagas de maior risco estão as administrativas e a de manutenção de registros, como contabilidade, por exemplo. Mais de 75% das empresas analisadas disseram que pretendem adotar tecnologias que sejam mais autossuficientes e inteligência artificial para impulsionar o crescimento e a transformação. Isso significa que as empresas podem economizar tempo, mas também podem perder as conexões pessoais e terão um declínio na qualidade dessas interações, afirmou Douglas Rushkoff, escritor e estudioso da era digital e comportamento humano. O Fórum Econômico Mundial também destacou que apenas empregos que exijam pensamentos criativos, analíticos e habilidades cognitivas vão sobreviver no futuro próximo, e afirmou que as novas tecnologias devem criar cerca de 69 milhões de novas áreas até 2027. O relatório da instituição coincidiu com a notícia da renúncia de um dos pioneiros da inteligência artificial do Google, Geoffrey Hinton. Ele aderiu ao coro dos especialistas que estão alertando o mundo sobre os riscos das campanhas agressivas para criar produtos à base da inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo. A questão da discussão a respeito da interferência da inteligência artificial nas nossas vidas, ela passa a ser bastante recente por conta do protagonismo de novas soluções e principalmente com o advento da popularização, ou pelo menos possibilidade do uso do ChatGPT, que é a nova coqueluche a respeito da inteligência artificial e que acaba deixando as pessoas preocupadas por conta de uma pseudo-inteligência equiparada à inteligência humana. Eu vou em sentido diametralmente oposto e acredito que a grande capacidade humana é de adaptação. E, por óbvio, algumas pessoas não se adaptarão a essas realidades tecnológicas que são impostas a gente, mas a grande maioria da humanidade vai se adaptar, como aconteceu desde o início do curso da humanidade. Desde a capacidade de criar artefatos, usando de técnica, como, por exemplo, a pedra lascada, até a capacidade de desenvolver códigos de programação. Uma das grandes características e capacidades humanas é a possibilidade de se adaptar.
Em Orlando, entrou em vigor uma lei que proíbe a venda de bebida alcoólica depois da meia-noite, além de exigir também detectores de metal e segurança nas portas. Olha, os comerciantes estão reclamando dessas medidas. E também do alto prejuízo, já que apenas os lugares cadastrados podem vender drinks de madrugada. O problema é que vários bares pediram a autorização para a prefeitura e estão em uma fila de espera, como nos mostra a repórter Carla Marinho. As novas regras entraram em vigor esta semana e já estão valendo para bares e casas noturnas localizadas no centro de Orlando. Além disso, esses estabelecimentos com ocupação superior a 50 pessoas também vão precisar usar detectores de metais e scanners de identificação para manter um registro dos clientes. Para poder vender bebidas alcoólicas depois da meia-noite, esses lugares vão precisar de um alvará da prefeitura. O problema é que nem todos os bares conseguiram essa autorização. Eles estão com os pedidos numa fila de espera na sede municipal. A grande maioria dos donos desses comércios estão reclamando que vão ter que arcar com os prejuízos dessa medida restritiva. Até agora, dos 63 bares e restaurantes que deram entrada na permissão de venda de bebidas alcoólicas de madrugada, apenas 26 foram aprovados. A prefeitura diz que está trabalhando rápido na lista de aplicantes, mas que são muitos pedidos e será preciso esperar. O governo municipal tem 30 dias para processar as solicitações. A cidade de Orlando aprovou as novas regras para bares e restaurantes na tentativa de reduzir o número de ocorrências na área. Hoje, a taxa total de criminalidade em Orlando é 116%, maior que a taxa de criminalidade de todo o estado da Flórida. E você deixaria seu filho de 14 anos trabalhar como bartender? Isso mesmo, servindo bebidas alcoólicas em restaurantes. Olha, o estado de Wisconsin está propondo uma lei que vai tornar legal esse tipo de trabalho controverso para jovens de 14 a 17 anos. Legisladores de Wisconsin dizem que tem uma solução interessante para a escassez de trabalhadores: o trabalho infantil. Um novo projeto de lei apresentado pela bancada republicana do estado quer permitir que crianças de até 14 anos sirvam bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Há anos, o estado enfrenta uma grave escassez de trabalhadores que se agravou com a pandemia. Anthony, proprietário de um restaurante na região, diz que não vê problema no projeto de lei, mas que ela deveria ter algumas restrições e mais responsabilidades. A senadora estadual democrata Kelda Royce se opõe ao projeto e diz que ele não vai resolver a escassez de trabalho no estado, além de colocar os jovens em situação de vulnerabilidade. Letting 14-year-olds serve booze is not going to cure our workforce issues. Ela diz que uma solução para o problema seria solucionar a ineficácia no transporte público e a falta de creches, que traria mães e pais para o mercado de trabalho. Most states say that you have to be 18 to serve alcohol, which makes sense. Nenhum estado, nem mesmo Texas, permite que jovens de 14 e 15 anos trabalhem servindo bebida a adultos, diz a política. No state, not even Texas, allows 14 and 15-year-olds to bring adults booze. No próximo bloco, saiba que produtos do dia a dia podem evaporar e se tornar gases nocivos à saúde. A gente te explica como. E se você anda sonhando com a casa própria em território norte-americano, tem reportagem com os detalhes de uma nova medida do governo federal que pode facilitar as compras. Você está precisando construir ou reformar o seu ambiente? Temos o piso ideal para a sua casa ou empresa. Beleza, conforto e durabilidade em um único produto. PermShield tem sede no sul da Flórida e atende em português, homeowners e contractors de todos os Estados Unidos. Pisos com qualidade de primeira e garantia vitalícia. Disponível agora em um distribuidor perto de você. Para maiores informações, acesse o nosso site permshield.com.
O tema agora é saúde. Especialistas alertam que as pessoas podem estar ajudando a intoxicar o meio ambiente sem saber. E de maneira mais improvável, que ninguém desconfia. Sabe como? Através de produtos que nós usamos no nosso dia a dia. Segundo a Agência de Proteção Ambiental, só na Califórnia, em 2020, a população emitiu 5 toneladas de gases tóxicos. Tudo isso usando produtos simples, como shampoos, cremes corporais, sabonetes e até esmaltes de unha. Quando expostos ao ar ou à luz do sol, eles evaporam, criando gases. E esses gases são chamados de VOCs. Eles podem afetar gravemente a saúde, danificando rins, fígado, sistema nervoso, provocar crises respiratórias e ainda até câncer. Pois é, existem uma infinidade de produtos com esses químicos nocivos à saúde. Os estudiosos dizem que os fabricantes precisam repensar os produtos. E nós conversamos com um especialista sobre esse assunto. Olha só o que ele falou. Bom, sobre a emissão de gases que a população nem sabe que ocorrem, né? Isso é real, não apenas nesses produtos mencionados, shampoos, sabonetes, esmaltes, mas em muitos outros. Ocorre que ou a sociedade vai estabelecer um critério para discutir as mazelas do capitalismo e da sociedade de consumo e acumulação, ou nós iremos sempre ser surpreendidos. Então é por microplásticos, a extrema poluição dos oceanos, a alteração dramática do clima, tudo isso decorre da mesma origem, da mesma gênese, que é o modo de produção capitalista. Então, ou nós vamos discutir a causa de tudo isso, ou sempre haverá alguma perninha para a gente correr atrás como consequência desse processo. E por fim, nós temos que entender que nós vamos ter que analisar o conjunto dessas emissões e não elas de maneira individuais. Mesmo que individualmente o padrão de qualidade seja observado, o conjunto delas pode não ser. Então, pode ser mais sério até do que se está pensando, porém, se examinado de maneira conjunta, algumas luzes se acendem no fim do túnel. Agora tem a previsão do tempo. Vamos chegar com a gente aqui no nosso telão para ver que amanhã em Boston a previsão é de bastante chuva. Em New York também tem algumas pancadas, mas o sol aparece entre nuvens. Norfolk, máxima de 69, mesma coisa em Atlanta, ambas as regiões com tempo encoberto. Na Flórida, o sol só vai brilhar muito forte na região de Tampa, onde a máxima chega a 92. Em New Orleans, tem previsão de muita tempestade, mínima de 75. A mesma coisa em Houston. Em Brownsville, olha, também aí tempestade bastante forte, mas calor, viu? 91 graus de máxima. San Antônio a mesma coisa, máxima de 91. O sol pode aparecer um pouquinho durante o dia. Em Albuquerque, tempo encoberto, sol entre nuvens, mais máxima de 77 e mínima de 47. O sol brilha em Phoenix, no Arizona, máxima de 91. A semana inteira tá esse calor intenso na região. Las Vegas, sol entre nuvens também, máxima de 74, mínima de 56. E na região da Califórnia, a mesma coisa, ó. Sol aparece de vez em quando, meio tímido. Em São Francisco, máxima de 61, mínima de 52, tempo mais ameno, né, Evelyn? Muito bem. Isso aí, gente. E olha, quem está esperando a economia melhorar aqui no país para comprar uma casa, o governo federal anunciou uma medida que vai permitir que pessoas com baixa pontuação de crédito realizem o sonho da moradia própria. Por outro lado, essa mesma medida política vai forçar as pessoas com crédito bom a pagar mais caro pela hipoteca. Essa regra deve impactar diretamente o setor de habitação em todo o país. Os futuros compradores terão um ajuste de crédito de acordo com o nível de pontuação no Credit Score. O corretor Tony Lee explica que cada comprador deve ser analisado de forma diferente e isso vai resultar em hipotecas variadas no mercado. Apesar dessa novidade, ele afirmou que ainda será possível conseguir boas taxas de juros para comprar uma casa, mas não igual a 3 meses atrás. They don't get as good of a one as they could have got 3 months ago. A Agência Federal de Habitação Financeira alegou que essa medida vai ajudar a compensar os custos das pessoas com pontuações baixas. Além das pessoas que durante anos conseguiram construir um ótimo crédito, subsidiar aquelas que não conseguiram pode gerar um aumento da inadimplência e, consequentemente, perder o seu bem para o banco.
Mas alguns corretores dizem que o credit score é apenas um dos fatores para a pessoa ter a aprovação de um crédito. É preciso levar em consideração o preço do imóvel, o tamanho da casa e outros itens. Vale lembrar que os empréstimos estão mais caros por causa dos sucessivos aumentos da taxa básica de juros pelo Fed, o Banco Central Americano, que tenta controlar a inflação alta aqui no país. Eu acredito que não vai ter um grande impacto por algumas razões. Primeiro que mais pessoas vão poder comprar imóveis. Hoje, por causa da alta dos juros, isso já afetou um pouco. Então, o fato das pessoas poderem comprar imóveis hoje, pessoas que não conseguiam, isso vai melhorar a economia no geral. Então, é um aspecto positivo. A outra questão é que as pessoas que têm um crédito bom, elas podem se sentir penalizadas e realmente parece injusto, porém, não é só esse o fator dos bancos. Os bancos consideram outras coisas também, como localização, se você dá um valor maior de entrada, isso ajuda bastante. Então, eu não ficaria muito preocupada nesse sentido. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente espera vocês de novo amanhã, às 7h30 da noite. Você fica agora com mais um episódio da 6ª temporada da série Hits. Boa noite. Boa noite e até amanhã.